Para mim, fazer um espetáculo de teatro ou de dança é um ato coletivo e é essencial construir o grupo que está a construir, a edificar esse espetáculo. Se não existir esse grupo, não faz sentido. Portanto, em todos os processos, acho que a coisa comum que eu mantenho em todos os processos é exatamente a edificação deste coletivo que, acima de tudo, assume esta postura de que somos um coletivo a construir um espetáculo. E isso é aquilo que eu estou a tentar fazer aqui também. Não, eu venho com um conceito, há uma ideia e depois é no estúdio, junto com os intérpretes, que tento perceber como é que consigo a melhor forma de materializar essa ideia. E às vezes é através da dança, às vezes é através das palavras, às vezes é um texto, às vezes é uma música, às vezes é um vídeo. Portanto, depende muito do veículo que usamos, sendo que o corpo é essencial para ser o veículo. É normalmente no corpo que me foco, mas por vezes o corpo pode ser complementado com outras tecnologias ou com outros recursos linguísticos. O meu processo já o desenvolvo da mesma forma há muitos anos. O que acontece é que, à medida que o tempo vai passando, vou refinando e vou alterando algumas premissas, mas parto sempre de criação de material para cada bailarino. Trabalho como se cada bailarino fosse um repositório, um arquivo de materiais que vou criando para depois de ter material para todos os bailarinos conseguir depois compor a peça. E isto funciona muito bem, especialmente agora que a minha linguagem não se traduz em contar histórias, em ter dramaturgias, coisas para contar, mas são sempre peças abstratas, portanto este tipo de metodologia funciona muito bem. Depois o que variam as motivações e os pontos de partida que eu dou a cada um dos intérpretes para poder começar a criar o material inicial, porque eu parto sempre do primeiro eles e depois eu. O que eu faço é utilizar diferentes estímulos. Eu geralmente não recorro a texto ou a palavras construídas. Eu recorro sempre a coisas que não provoquem uma interpretação imediata, coisas que sejam neutras, imagens ou estímulos que não provoquem uma interpretação ou uma dramatização. A resposta não venha com esse peso. Tem que ser coisas neutras, que deem origem a um movimento abstrato, sem significado nenhum. Eu não pretendo que os movimentos tenham significado, não pretendo que os movimentos tenham nenhuma emoção. Eu creio que esse lado constrói-se na composição. O movimento em si, subjetivamente, porque é a minha forma de ver, tem que ter a ausência dessas coisas. Eu tenho que dar a maior liberdade possível a quem está a ler. E não posso querer dizer isto é assim, isto significa isto. Porque não significa nada. As coisas que eu faço não significam nada. São jogos de composição. São apenas jogos de composição. Não tenho pretensão mesmo nenhuma de contar seja o que for. Quando voltei a isto, voltei atrás de 16 anos. Para depois voltar em frente. E há uma razão para ter sido desta maneira. E é com o contributo de todos que eu construo a ideia, porque se fosse sozinho eu nunca chegaria àquelas ideias todas que aparecem nos meus espetáculos. Portanto, é mesmo o facto de eu poder beneficiar de seres criativos que estão no estúdio, então porque não usá-los nesse sentido e porque não a trazer as ideias deles e confrontar com as minhas. Às vezes são melhores, às vezes não, às vezes fazem-me ir para outro sítio, não fica nem a ideia de um nem a ideia do outro, chegamos a um terceiro lugar. Isso acho que é sempre muito mais enriquecedor do que ser eu sozinho. Eu não tenho problemas de autoria, portanto não tenho problemas de dizer fui eu que fiz isto. Não, fomos nós que fizemos isto. Fui eu que decidi que ficava no espetáculo, isso sim. Mas quem construiu fomos todos em estúdio. E às vezes nem sabemos de quem é que foi, porque foi um, depois já foi adaptado por outro e depois já foi transformado por outro e depois eu peço com uma qualidade diferente. Portanto, de onde é que aquilo nasceu não é propriamente
O importante, eu não estou preocupado com a assinatura. A minha assinatura faz da assinatura de toda a gente que está no estúdio e dos colaboradores. Portanto, quando eu apresento um espetáculo meu, apresento sempre com os meus colaboradores. Houve uma altura que me perguntaram quem eram as pessoas que mais me influenciaram no meu percurso. E claro que as pessoas estão à espera de nomes de grandes coreógrafos, mas eu não digo os nomes dos grandes coreógrafos, eu digo os nomes dos bailarinos que trabalham comigo, porque são esses que realmente me influenciam, porque são esses que me fazem propostas no estúdio e é a partir desse material que eu construo o espetáculo. Portanto, as minhas maiores influências são as pessoas com quem eu trabalho e que lido diariamente. Eu mesmo para construir material recorro muitas vezes a, tipo, um sugere um movimento, outro sugere outro e vamos fazendo quase um cadáver écrit de movimentos que no final têm um sentido. E eu adoro fazer isso exatamente porque se fosse eu a fazer uma frase coreográfica sozinho, nunca incluía movimentos que estão lá, porque eles vieram de outros lados. E se fosse eu a fazer, eles não estavam lá, porque eu não ia por aquele caminho. É a mesma coisa que estamos a fazer um percurso sozinhos ou estamos a fazer acompanhados, mas estarmos acompanhados e estarmos permeáveis ao erro, estarmos permeados a mudar-nos de direção, permitir-nos a isso. E é dessa forma que vamos descobrir caminhos que não conhecemos, senão estamos sempre a fazer a mesma coisa, e eu odeio fazer a mesma coisa. Portanto, eu gosto mesmo é de fazer coisas diferentes. Por muito que seja eu a fazê-las e até repita exercícios, porque acabo por ter a minha própria estrutura, não é um processo que eu diga desenvolve sempre desta forma, mas há exercícios que eu faço sempre, portanto, e depois tento perceber que resultados é que daí advenhem e também vou construindo o próprio espetáculo nesse sentido. Mas gosto muito de ser contaminado, gosto muito de incluir o erro, ou aquilo que parece erro, o acaso, trabalho muito a partir do acaso. Especialmente quando os bailarinos acham que não estão a fazer nada e depois eu digo agora é isto que fica. E eles, mas eu estava a brincar, e eu, pois, mas agora é isto. Exatamente porque não era pensado, e às vezes é demasiado pensado. Eu gosto muito de fazer primeiro e pensar depois. Isto já dizia o Beckett. Portanto, para o trabalho que eu estou a desenvolver agora, tenho que encontrar um tipo de bailarino que seja neutro na resposta que me dá, que seja muito ascético, digamos assim, que seja muito contido, que seja que não use mãos ou cabeças ou cabelos ou coisas que para mim, para aquilo que eu pretendo fazer, são extras, são coisas que sujam, não é? Ou que respire quando faça movimentos, ou que provoque sons. Não é isso, é outra coisa. No tipo de trabalho que eu estou a fazer neste momento, é outro tipo de coisa. Portanto, eu posso ter bailarinos que são extraordinários num determinado tipo de processo coreográfico, que no tipo de trabalho que eu estou a fazer agora pode não ser tão extraordinário, porque o movimento pode vir já com uma carga que não interessa trazer para a peça. Portanto, o processo não é pacífico, porque nem sempre temos nas peças, se calhar, pessoas que gostamos muito e que admiramos, mas que podem não ter, ou podem ter em excesso, não é? E por vezes é muito difícil de tirar. Eu penso que o mais difícil para trabalhar com o intérprete, muitas vezes, é tirar o que está a mais. E também o intérprete aceitar o risco de procurar. Porque pode existir, nós, enquanto seres humanos, podemos ter a tendência de logo rejeitarmos à partida uma proposta, de dizer, não, isto não funciona, ou isto está muito rápido, ou isto... E esse é que é o grande desafio, como é que consigo fazer com que a coisa parece que não funcione e depois vai acabar por funcionar e criar essa comunicação com a pessoa ao ponto de ela aceitar que vai lá chegar, vai conseguir. O meu percurso começa no teatro, portanto a narrativa está no teatro. As palavras constroem uma história, constroem uma narrativa e isso sem dúvida está no meu percurso. O que acontece é que a certa altura eu começo a deixar as palavras de lado e começo-me a focar no corpo e por isso é que me encontro na dança e percebo que é o lugar em que eu sou mais feliz, porque as coisas não são fechadas, as narrativas não são fechadas, não há histórias concretas, é tudo muito mais vago e isso interessa-me muito, porque eu não gosto de coisas encerradas em si. E isso é o que encontro na dança. Agora, este projeto não tem uma narrativa, este projeto tem um ambiente, a madrugada tem um ambiente, o próprio título já é esse ambiente, se pensarmos em madrugada já nos remete para um tipo de situação, existe esse ambiente
Existem situações que constroem esse ambiente, mas não é de todo um projeto com uma narrativa linear, em que sigo exatamente uma história. E mesmo nos projetos em que eu segui uma história, uma narrativa, o facto de eu ter retirado a palavra e ter ficado só os corpos, as ações, fazia com que essa narrativa fosse bastante abstrata e fazia com que algumas pessoas, quem conhecia o texto, havia uma identificação e conseguia seguir a história, quem não conseguia o texto, quem não conhecia o texto, fazia a sua própria narrativa, construía a sua própria ficção. Aqui interessa mais que as pessoas construam ficções a partir daquilo que estão a ver, do que sigam, propriamente não há uma história, Agora, não é completamente abstrato, no sentido de que eu estou a trabalhar só com linhas, formas, posicionamentos ou composição, não é um exercício de composição. Isso também está lá, até muito descomposto, porque me interessa trabalhar mais o caos do que a organicidade, ou melhor, esta organicidade sem ser exército, todos muito certinhos e todos ao mesmo espaço, porque não é isso que acontece na realidade, e estou à procura de uma dança mais física, no sentido... o virtuosismo está lá, mas não é o primeiro grau. O virtuosismo está lá, mas aquilo que se vê primeiro não é o virtuosismo, é a ação, é a emoção, é aquilo que me faz acreditar naquele momento, e não propriamente se tenho o pé esticado, ou seja, de ter. Claro que é preciso um domínio enorme para fazer aquilo que eles fazem no espetáculo, e um conhecimento enorme do corpo, e eles só conseguem fazê-lo porque são excelentes bailarinos, senão não conseguem fazer. Eu estou a tentar que não seja 15 bailarinos parte 2, mas é digamos que um apurar, é um aprofundar do tipo de linguagem dos 15 bailarinos, que é o tipo de coisa que me interessa fazer, não me interessa fazer outro tipo de coisa. É um aprofundar, e por isso também querer continuar a colaborar com o João Penalva, ter o João Penalva na equipe para poder aprofundar aquilo que começamos nos 15 bailarinos. Em termos de concepção, digamos, de peça, o que tem acontecido nestas duas, os 15 e agora com o João Penalva, é que realmente temos uma comunicação que é muito próxima, é uma coisa muito aberta. E eu sinto que é uma pessoa que me faltou nos primeiros anos da minha carreira. Porque ele edita muita coisa que eu faço, ele é muito estrito, digamos, a editar, e eu sinto é um processo de aprendizagem incrível. E, portanto, como eu tenho uma profunda confiança e aquilo bate tudo certo, quero continuar. E porque cria-se confiança, e acho que o que ele faz, gosto muito do trabalho dele, e por isso trazer o trabalho dele para a dança, para mim é uma mais-valia. Eu sinto-me a crescer com ele. O Nuno é o mesmo tipo de coisa. O Nuno é uma pessoa muito criativa, muito flexível, é uma pessoa que está sempre disponível para experimentar e tem uma abertura de espírito extraordinária e que realmente contribui muito para o sucesso das peças, tal como o David. O David trabalhou muitas vezes com o João, é muito fácil para o João também trabalhar com o David, não é nada complicado, nós podemos fazer, desfazer, voltar a fazer, e estes processos musicais são tão complexos, são tão difíceis de conseguir, que tem que ser de facto uma pessoa com muita qualidade e muito flexível. E isto de facto é uma equipe que funciona assim, as pessoas têm muita abertura, aceitam muito bem o ponto de vista do outro, e acho que é um tesouro que eu quero preservar. Aqui interessava muito trabalhar a ideia de exaustão, a ideia de dançar comigo, ou eles dançarem com eles, e dançarem uns com os outros, mas não dançarem para fora, que é uma coisa que no ballet clássico existe muito, que é esta coisa do dançar para fora. Eu estou a dançar para alguém, aqui não, eu estou a dançar com os outros, e isto vai contaminar as outras pessoas, mas não mais numa procura de um estado interior do que propriamente a ideia é partir do interior para o exterior e não partir do exterior para o interior. E isso é o que me interessa explorar aqui neste
projeto com eles. Portanto, não digo que é continuidade de absolutamente nada. Melhor, é sempre uma pesquisa física que eu ando a fazer. Há coisas que vou desenvolvendo noutros projetos que de repente continuam aqui porque me interessam, mas não é uma questão de temática, de escolha, de opção, de conceito, de vou desenvolver este conceito porque fiz o dia, agora vou fazer a madrugada. Não. Interessou-me fazer, essencialmente partiu desta ideia de eu quero que eles dancem para eles. E depois de estar a dançar comigo, aí sim vou começar a dançar com os outros. E percebi que isso teria a ver com... Encontrávamos isso nas danças sociais, que é quando saímos à noite e estamos a dançar e a certa altura há um momento da noite em que começamos a dançar para os outros e há um momento da noite em que os outros desaparecem e eu passo a estar a dançar comigo. E os outros são só desfocados e estão lá. Eu sei que eles estão, mas eu estou e por isso é que cheguei a este conceito da madrugada e tinha a ver com a ideia do social, de o que é que eu quero aparentar ao outro, o que é que eu estou a dançar para alguém e depois como é que esse dançar para alguém se transforma numa coisa de eu estou a dançar, é para mim, comigo, como se estivesse, ou como se estivesse a ver o meu corpo, como se estivesse fora dele. Custa-me pegar uma música e coreografá-la. Parece que perdi legitimidade para fazer isso. No fundo, é como se a música fosse um resto que viesse cá ter de qualquer coisa que se está a passar noutro sítio. Estás a ver? Ou então é este equívoco. As pessoas vão estar sempre à procura da Adele, da Annette, da Adele e do Lee. E ainda por cima, há imensas formações em três. Coincidentemente, não foi propositado. Vai sempre haver esta ideia de onde é que estes três estão, mas na realidade é um equívoco, porque nós chamamos à peça o nome dos bailarinos primordiais da peça, que não são estes. Os bailarinos da peça são os outros. Eles é que dançaram primeiro, não é? Portanto, eles são os bailarinos primordiais. É como se estes já é fake, já não é real, porque o real é o que os outros fizeram, aquilo é que foi o espetáculo. Portanto, é estes equívocos que nos interessa trabalhar. Para mim foi muito marcante. Foi a fazer uma pergunta, por exemplo, se eles já tinham dançado nus alguma vez. E é uma bailarina que me diz sim. Já tive outras experiências também fora da companhia e já dancei nua muitas vezes, mas a primeira vez que eu me pus nua no estúdio, eu já estava nua há muito tempo e meus colegas é que não sabiam. E isso para mim é muito bonito, porque eu, quando falo de nudez, não é só de nudez tirarmos a roupa, é de nudez de nos expormos. E estar em cena é expor, é um ato de exposição. Portanto, agora resta saber se eu quero estar em cena e manter uma capa ou se eu quero estar em cena e expor-me e revelar aquilo que realmente sinto. E é esse sítio que me interessa trabalhar com este trabalho e com este projeto e aquilo exatamente é aquilo que se passa durante a madrugada, mas justamente é aquilo que não se vê, que não é tão visível.